nosso Literatudo vai falar sobre o turismo. Vamos aqui falar sobre as aventuras de um querido amigo motociclista que resolveu conhecer o mundo de moto, já está conhecendo os países vizinhos do Brasil, o próprio Brasil. Então vamos, nesse momento, apresentar e dar o nosso boa tarde especial a esse querido amigo Paulo Stein. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Luiz. Estamos aqui para poder colaborar e contar um pouco meus passeios, das minhas viagens, que eu acho que além de estar realizando um sonho pessoal, uma coisa minha em relação a tudo isso, eu posso passar para outras pessoas que realizar os sonhos em relação a viajar não é tão complicado quanto parece. E a gente é sempre bem recebido nos países que a gente vai na América do Sul. Paulo, primeiramente é uma grande alegria tê-lo conosco aqui. Obrigado. Nós já estamos aí, brincadeiras, né, Paulo? Mas com a sua assessoria tentando essa entrevista já há uns 5 anos, né? Sim, sim. Mas o Paulo sempre apoiando o Literatudo, ele já ajudou na produção de alguns programas, inclusive, sempre conosco. Paulo, eu lembro uma vez, em 2009, que eu fiz uma viagem e você comentou assim, nossa, que legal, que coragem você pegar um avião e ir para o outro lado do Brasil. Agora você ainda foi muito mais corajoso, você pegou a sua moto, saiu daqui, lógico, essa já não é a primeira viagem, né? Sim. Você foi parar lá no Chile, atravessando o deserto, atravessando a Cordilheira dos Andes. A primeira pergunta que a gente faz a você, qual a emoção você estando lá do outro lado do continente, da América do Sul, do continente aqui, vendo o Pacífico? Qual a emoção que você sentiu? Olha, Luiz, a questão da viagem é uma coisa assim, a gente começa a viajar próximo, né, em questão de quilometragem, e percebe que é possível tá alcançando outros rumos, alcançando outros destinos. Por quê? Eu viajo sozinho de moto, é uma opção que eu tenho, né? Muitas pessoas viajam em grupo, mas eu acho que viajar sozinho me dá a condição de poder conhecer mais a cultura local, porque eu faço uma viagem e eu tenho um lema pessoal que é gastar pouco e ir mais longe. E quando há 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer a minha primeira viagem, que ainda foi na fronteira, em Foz do Iguaçu, eu imaginei, vendo tantos lugares lindos na América, e esse acesso que a gente tem sem precisar tirar um passaporte, apenas com o documento que a gente anda no dia a dia no Brasil, que seria fácil também, porque ninguém faz um destino de uma vez só. O destino ele vai se dividindo em várias etapas, eu costumo programar, não tem nada de loucura nisso, é uma questão de se programar, de fazer um roteiro imaginando as distâncias, os locais que podem se ficar alojado. E agora, nessa minha terceira viagem, que foi um pouco mais extensa, quase 9.000 quilômetros, eu acabei já conhecendo outras pessoas, inclusive consegui ficar em algumas casas de pessoas que quiseram me receber, através da minha página no Facebook, através de acompanhando o meu dia a dia na viagem, o que veio a facilitar na questão econômica, na questão de alimentação e no próprio conhecimento da cultura de outros povos da América. A ideia é completar a América toda, fazer a América do Sul inteira primeiro, para depois talvez até a gente galgar outros destinos mais longe. Vamos devagarzinho, vamos conquistando as etapas. Paulo, a sua primeira viagem, vamos começar do início, né? Sim. Eu gostaria que você falasse primeiramente dessa parte importantíssima que é a organização, que é você estar... Porque, como você mesmo disse, não é loucura. Algumas pessoas Sim. falam, nossa, o Paulo está lá no Pacífico, está lá no deserto do Atacama. Sim. Ele é doido, mas tudo bem. Como você disse, tudo foi fruto de muita pesquisa, muita organização, uma infraestrutura que você criou para que isso acontecesse. Lógico. Você também tem uma moto que lhe permite fazer isso. Não adianta a pessoa pegar uma moto qualquer e sair, tem que ter uma moto que realmente aguente o trajeto. Então você poderia falar como se você estivesse falando da primeira viagem para o nosso telespectador que quer começar também a fazer a sua primeira viagem. Luiz, primeiramente eu digo que eu acho que todo mundo pode viajar, independente da idade, independente da condição financeira, independente de qualquer coisa. Agora, disso vem o planejamento. Com menos dinheiro, você vai mais próximo. E moto é muito relativa à questão da cilindrada. A moto tem que estar em bom estado. Nas minhas viagens, nessa última, inclusive, encontrei
alguns motoqueiros pela estrada, motociclistas que já estão fazendo a América do Sul, em motos de 150 cilindradas. É possível, lógico que é possível, você respeitando o limite da moto, você respeitando a velocidade, a quantidade de quilômetros que você pode andar por dia, a autonomia da moto. Isso é muito importante para começar a planejar uma viagem. É importante ter o contato direto com o mecânico, se a pessoa... Sim, é lógico. Uma moto não pode sair para uma viagem desse tipo sem ter feito uma boa revisão, sem estar com os pneus novos, toda a parte de mecânica com velas novas. Você não vai evitar fazer qualquer tipo de manutenção durante o caminho. É possível que isso aconteça, mas a América do Sul inteira nós temos condições hoje de cuidar de qualquer moto, independente da marca, do modelo. Hoje nós temos na América, é lógico que em alguns lugares, como eu fui ao deserto do Atacama, se complica um pouco mais, você tem um pouco mais de dificuldade ao acesso. Mas eu acho que nada que vá também impossibilitar que a pessoa continue a sua viagem, né? E assim, falando da organização de uma viagem, eu acho que a prioridade começa nessa, você ter a quantidade de dinheiro que você pode gastar, que você está disposto a gastar, para você planejar a distância que você vai percorrer. De moto, é importantíssimo se ver o preço de gasolina em outros países, e é bom se lembrar aqui, né, que apesar de toda a polêmica que se fala sobre a gasolina brasileira, o momento que a gente vive de crise, que é tudo muito mais caro aqui, a gasolina brasileira, exceto na Venezuela, que ainda não fui, ela é mais barata no Brasil que em outros países da América. Ela é mais barata. Eu estive agora no Paraguai, estive agora na Argentina, no Chile e Uruguai. Todos esses países a gasolina é mais cara que a brasileira. E não que a qualidade seja muito superior, porque no uso da moto no dia a dia eu não consegui perceber diferença, se ela é mais pura e tinha uma autonomia maior, isso eu não pude constatar. Então assim, a gasolina nossa é um preço relativamente bom em relação à viagem. Fora também, as gasolinas dos outros países, elas ficam em torno de $1, $1,20 mais ou menos, né? O que hoje seria a faixa de quase R$5. E nessa você calcula a sua quilometragem, e mediante o dinheiro que você quer guardar, você vai gastar para viajar, você pode calcular os quilômetros que vai andar. Todos os países da América nos recebem muito bem. É a segunda vez que eu vou à Argentina, e agora eu passei em dois. Eu já tinha ido a Buenos Aires, agora eu fui em dois lugares da Argentina diferentes. Sou muito bem recebido na Argentina. É um país que faz questão de ajudar o motoqueiro. E todo mundo que hoje tem uma rede social, você tem uma página no Facebook, você tem o seu endereço, o seu número do WhatsApp, é bom que divulgue, porque as pessoas gostam de ajudar, estão dispostas a ajudar. E isso ajuda muito na sua viagem, se você precisar de alguma coisa, de um auxílio em relação a mecânico, ou mesmo na questão da estadia. Sim. Paulo, no caso, a primeira viagem sua, você fez um trajeto até a Foz do Iguaçu. Até Foz do Iguaçu. Você pode comentar essa primeira viagem para a gente? Sim, Foz do Iguaçu eu acredito que seja um destino brasileiro, que quem não foi ainda deve ir. Porque é uma cidade que, apesar dela ser uma cidade de fronteira, é uma cidade muito legal de se conhecer. Sim. Ela é uma cidade organizada, ela foge um pouco. Porque se tem ideia com a fronteira com o Paraguai, que realmente é um fluxo de gente muito grande, ali acontece, né, aquele comércio muito intenso, mas Foz do Iguaçu é diferente de tudo isso. Além das cataratas, que são uma beleza que não pode se deixar de conhecer, Foz do Iguaçu é uma cidade que tem uma rede hoteleira, e quando eu falo em hoteleira, eu costumo dizer, só uso hostel. E hostel sempre é o preço mais acessível, porque eu não faço questão de ter quarto privado, eu fico em quarto compartilhado. E ficar em quarto compartilhado é a grande vantagem, que você conhece outras pessoas de outros países, de outras culturas, e todos no objetivo de viajar. Então é muito mais tranquilo você conseguir algum tipo de auxílio, tanto na língua, tanto nas dicas para se alimentar. Então Foz do Iguaçu foi a primeira cidade que eu escolhi para estar conhecendo e conhecer o meu limite em relação a pilotar a moto, porque Foz do Iguaçu está a 1.200 km de Taubaté, e foi muito tranquila a viagem. Ela me deu a possibilidade de imaginar que eu poderia alçar voos mais longos, que eu poderia ter mais acesso à América, inclusive com a questão da documentação,
porque é muito simples você andar pela América do Sul, que nós, com RG e com documento na moto, mais nada, você não precisa de mais nada. Alguns países sim, existe uma exigência de vacina, mas isso pela internet você tem toda a informação, é muito tranquilo. Então a questão de fronteira não é toda aquela bicha de cabeça que algumas pessoas não, colocam. De jeito algum, é muito tranquilo. Sim, sim. Você falou do idioma, Paulo. O idioma a gente sabe também que é um problema sério também. Algumas pessoas têm medo de, às vezes, ir até para o país vizinho aqui, que fala espanhol. Primeira viagem sua foi até Foz do Iguaçu e você atravessou para o Paraguai. Sim. Não foi? Você, atravessando o Paraguai, conseguiu se comunicar normalmente? Qualquer pessoa que não tem nenhum conhecimento de espanhol pode conseguir isso? Tranquilamente. Não há nenhum problema. Principalmente nas cidades de fronteira, eles fazem questão, inclusive, de falar português. Ou se não fala português, um pouco que você fale de maneira tranquila, falando mais devagar, todo mundo entende e faz questão de entender. E também fazem questão de ser entendidos. Nos países que eu fui, todos eles, inclusive, que estão acostumados, não só na área de turismo, porque eu faço passeios que às vezes não focam só em pontos turísticos. Eu gosto muito de conhecer o mercado das cidades. Existe um mercado nas grandes cidades, Santiago, Montevidéu, Buenos Aires, que são mercados destinados ao público turista. E eu costumo ir nesses mercados que são de turismo para ver como funciona, mas não deixo de visitar o mercado verdadeiro, que vende fruta, que vende as comidas típicas do país. Então, ali, para mim, que é o meu modo de viajar e conhecer a cultura dos outros países, está verdadeiramente o coração dessas cidades. Ali você encontra as pessoas que realmente vivem o dia a dia dessas cidades, desses países. E a comunicação, ela é feita de maneira muito tranquila. É lógico que, aos poucos, você vai viajando, e o brasileiro tem um pouco de achar que sabe falar o portunhol, e o portunhol se resolve. É lógico que se resolve. A comunicação não é feita apenas de palavras, a comunicação ela é expressa de inúmeras maneiras, né? E você, através de mímica, através de mostrando alguma coisa que você precisa, rapidamente você vai também adquirindo o conhecimento da língua, vai aprendendo aos poucos, né? E não tive nenhuma dificuldade em questão da língua. Eu acho que pelo meu tipo físico, às vezes eles pensam que eu sou americano ou europeu e querem falar inglês comigo. Eu não falo nada inglês, né? Agora estou fazendo um curso de espanhol, porque eu acho que é muito necessário a gente aprender uma nova língua. O espanhol, como eu pretendo conhecer mais a América, é uma língua que é uma delícia de se falar, e a gente falar uma nova língua é um novo conhecimento. Então eu estou tentando também estar me preparando melhor para poder aproveitar melhor as viagens. Mas a língua não é um fato dificultador de nenhum acesso a nenhum país. Pode ir tranquilo que não vai ter nenhum problema quanto à língua. Sim, sim. Realmente bem interessante, Paulo. Vamos pedir para a produção até começar a colocar algumas fotos que a gente preparou da sua viagem, né? Sim. Pedir para o nosso querido Walter colocar algumas fotos. Eu queria que você fizesse esses comentários assim que começar a veicular as fotos, a gente vai fazer uns comentários sobre elas, né, Paulo? Tranquilo. Paulo, você foi em Machu Picchu, né? Numa outra viagem anterior. Machu Picchu é um sonho de muita gente pelo mundo todo. Sim. Quando você subiu ali, chegou naquele santuário, aquele verdadeiro santuário, você pode descrever rapidamente o que sentiu naquele grande santuário? Olha, Luiz, Machu Picchu, eu costumo dizer que é mágico. É uma coisa, eu sonhava há muitos anos e muitas pessoas sonham. E a partir da hora que você chega em Machu Picchu verdadeiramente, que você entra no sítio arqueológico, é de uma emoção, é uma vibração diferente. Eu recomendo a todo mundo. Peru é um país lindo, os peruanos recebem a gente de braços abertos, e é um país barato. O passeio a Machu Picchu não fica tão barato, porque o trem que leva até Machu Picchu não é tão barato. Hoje, eu estava até pesquisando ontem, que eu estou para, talvez, retorne a Machu Picchu. As fotos. Ah, sim, isso já é entrando em Salta. Começar a comentar as fotos, Paulo, pode ir comentando à vontade. Isso é indo para o norte da Argentina, eu já passei pelo Chaco, entrando em Salta. Salta é conhecido na Argentina como La Linda, uma cidade maravilhosa. Depois de muitos quilômetros sem nada, você vai chegar numa cidade que é muito linda, ela é voltada ao turismo, é uma cidade grande, isso é uma igreja em Salta.
ela é muito bem cuidada, ela é uma cidade onde eles estão preparados para receber. Os argentinos são ótimos para receber. Eles parecem um pouco com a gente, né? Gostam de uma festa. Sim. Isso é Salta. Isso continua sendo Salta, é o centro da cidade, e a gente pode notar que a arquitetura toda nessa cidade... Aquela construção é o que, Paulo? Aquela construção que está ali? Então, isso normalmente são prédios que hoje são tombados pelo governo argentino, né? E funcionam em instituições públicas. Né? Em outros momentos eles podem ter sido outros tipos, usados para outros fins. Mas atualmente a parte de cultura, alguns funcionam nos museus, são muito bem cuidados, eles são muito... Isso é eu saindo da Argentina para o Paraguai. Sim. Um calor intenso. O Paraguai é um país muito quente, eu não sei se por causa da distância da costa. O Paraguai é um país que quem for ao Paraguai e Assunção, eu recomendo que achem um hostel, tem muitos, com ar-condicionado, porque o calor que faz no Paraguai é sufocante. Aí saindo para a Argentina. Isso é Assunção do Paraguai, o Palácio do Governo, onde funciona a sede do governo paraguaio. Uma visita à noite que eu fui, muito bonito, né? Que realmente... Aí está o roteiro. O roteiro, na verdade, ele houve algumas modificações durante o trajeto, o que eu também estou preparado para isso, porque eu acho que a gente sai para viajar, a gente tem que estar aberto a situações novas, né? E a partir do momento que surge uma nova oportunidade, alguém convida a gente para conhecer um novo espaço, por que não? Por que não? Eu acho que é muito importante. E essa vista é linda? Isso é lindo. Isso é o Vale de la Luna. Isso nós estamos no deserto do Atacama, em São Pedro do Atacama. Ali ao fundo é o quê? Eles chamam de anfiteatro. É uma rocha natural, né, que foi criada e parece eles chamam de anfiteatro. É muito lindo. O deserto do Atacama, o deserto é lindo de maneira geral. As cores do deserto, olha isso. Olha só que foto. Isso é um fim de tarde no deserto, eu estava na estrada e parei para poder ficar olhando o final da tarde. Isso foi fotos feitas com um celular comum. Aquele em cima do morro é neve? Isso é neve. Sim. Esse é o vulcão, né? O vulcão que você está em todos os pontos de São Pedro do Atacama, você consegue visualizar esse vulcão. Puxa, agora, desculpe, mas o nome, me perdi com o nome, mas é muito lindo. Mas é muito bom faltar informação, quando você volta da literatura. Essa estrada que quando você sai do deserto, que você está já na costa do Chile, no norte do Chile, você vai em destino a Santiago. Você sai da mão do deserto, você vê quantos quilômetros você anda no deserto sem nada. Você consegue um posto de combustível a 250 quilômetros, mas fora isso não tem um povoado, não tem nada, é só isso aí. Nossa, é uma viagem realmente que está concentrada. É linda, mas exige um pouco de concentração. Parece que não tem fim, né? Olha o Paulo, isso é na neve. O Paulo na neve. Isso é na travessia que eu fiz de Santiago para Mendonça. E eu fui agraciado, que eu acho que foi um presente, que foi agora no final de abril. E não é comum a neve essa época lá. E a neve veio, como veio aquela semana de frente fria no Brasil, ela chegou lá. E o dia anterior até a minha passagem pela Cordilheira dos Andes, eu não pude passar porque estava interditado. E aí eu brincando com a neve e sentindo a emoção do que é pegar a neve na mão, realmente foi muito emocionante. Requer vamos continuar as fotos para a gente perguntar. Sim, isso já é Santiago. Isso é no Chile, mostra bem a diferença da modernidade de Santiago com a parte antiga, com a parte do Chile histórica. E é uma cidade maravilhosa, que também a cordilheira fica ali a 150 quilômetros, e você consegue, em muitas partes de Santiago, tá visualizando a cordilheira. Então é uma cidade fria, é um frio, mas um povo bacana. Não é um povo como o argentino. Eu acho que o chileno, ele tem um pouco mais de... Eu tinha ideia do chileno, que eles falam que o chileno é mais culto, mais isto. Eu não vinha perceber muito isso. Mas ele não é tão como o brasileiro, o argentino, que está... pronto para qualquer festa a qualquer momento. Mas é uma cidade maravilhosa. Não é tão receptivo como o brasileiro. Não é que essa questão é muito complicada, né? Sim. Eu estive em alguns lugares no Chile e são receptivos, mas não tem o brasileiro, o argentino, eles são mais dados, eles são pessoas que estão mais prontas para receber, e o chileno tem um pouco
é um pouco mais sério, um pouco mais... É o jeito do povo chileno. E o que você diria do uruguaio, do paraguaio e também do peruano, que você foi também no Peru? São países, os 3 países, inclusive, que passam momentos difíceis também. A América toda passa muito problema político, né? A Argentina também, que veio de uma mudança política. E esses países têm muito mais dificuldades do que o Brasil. Eles têm problemas econômicos maiores que o nosso. Eles não têm a estrutura que nós temos, é lógico. Recursos, né? Não tem recursos como a gente tem. E o Uruguai é um bom país, um país pequeno, tem 5 milhões de habitantes, todo o Uruguai. Então, é um país extremamente caro, é um país que eu, quando fiquei nos rostos, eu normalmente cozinhei, fiz a própria comida, pouco comi fora porque é realmente muito caro. Mas é um país bonito. Na outra viagem eu também fiz Punta del Este, antes de fazer a capital, Montevidéu, e atravessei o Rio da Prata, indo para a Argentina. E o Uruguai passa por essa dificuldade, eles não têm todo esse recurso que nós temos. O Peru é um país ainda, né, que falta muito a crescer. Eu adorei a região de Cusco, que é a região que vai para Machu Picchu. Eu costumo dizer que é um lugar que eu moraria fácil, porque é um povo muito sofrido, mas muito feliz. E um povo... Eu recomendo a todo mundo que vá conhecer Machu Picchu e deixe alguns dias para Cusco. Não façam Cusco apenas como passagem. Façam Cusco como lugar de conhecimento. Pelo povo, pela cultura, pela gastronomia. A comida peruana é excelente e muito barata. Mas as pessoas, por exemplo, que não gostam de experimentar comidas diferentes, nessas regiões todas que você foi, sim, existem opções também de comidas? Tem coisa, Luiz, que eu acho que não muda no mundo. As massas não mudam, né? A pessoa que não come nada diferente. Agora, se não comer sem feijão, favor levar feijão, porque não vai achar feijão na América do Sul, né? Alguns acham um tipo de feijão branco, mas esse feijão nosso, tanto o preto quanto o carioquinho, que estamos acostumados, arroz com feijão, é comida que você vai achar só no Sul quando estiver voltando. Na América não se acha. Mas não é uma comida diferente, é uma comida com tempero, no Peru principalmente, muito diferente do nosso. Mas é nada que o povo vá se estranhar. E você pode optar, né, eu acho que até é interessante que se opte por isso, em estar comendo a comida que o povo do país come, que o peruano come, que o argentino come na sua essência. Por isso que eu gosto de comer perto de mercados, perto de lugares onde eles se alimentam, que você vai comer a comida com o tempero deles mesmo. Nada feito para turista. Ô Paulo, numa dessas suas viagens, já foram 4, é isso? Isso. 4. Você tirou uma foto em frente ao estádio do Boca Juniors, né? Sim. E você tirou com a camisa do Corinthians. Lógico, e o Corinthians foi campeão da Libertadores em cima do Boca. Como que foi isso? Olha, realmente foi uma situação meio inusitada, no sentido que eu tinha a impressão também que talvez fosse hostilizado, tivesse algum problema no estádio do Boca Juniors, pelo resultado que o Corinthians conseguiu lá, foi um feito muito marcante para nós corintianos. Mas assim, eu cheguei em La Boca, que é o bairro que está o estádio, e antes de colocar minha camisa, como precaução por não conhecer o país, não conhecer exatamente a reação da torcida, eu perguntei para um comerciante local se teria algum problema eu estar usando a camisa do meu time, que eu visitaria o estádio, entraria no museu dentro do estádio. E ele já me tranquilizou, falou, olha, você não vai ter nenhum problema. Você pode usar a camisa do Corinthians, pode fazer sua visitação, que você vai ser bem recebido. E não foi meu espanto não, eu fui muito bem recebido pela torcida do Boca Juniors. Tirei várias fotos com torcedores do Boca Juniors, dentro do estádio do Boca Juniors. É lógico que não é um momento de jogo, não tem toda aquela emoção que uma partida de futebol traz, mas eu fui muito bem recebido. Conheci todas as dependências do museu, eu também recomendo uma visitação. O Boca é um time referência na América, é um time que lembra muito o time do Corinthians em relação ao amor, à torcida, à humildade do seu torcedor. É um torcedor muito vidrado, um torcedor que vive o Boca Juniors, o bairro todo é pintado nas cores do Boca. Então, assim, foi muito emocionante. Foi uns pontos da minha viagem que eu fiz questão de ver o estádio do Boca e fui muito bem recebido. E se você tivesse com a camisa do River?
Eu acho que eu não colocaria, né? Assim, ali o problema, ali eles não podem, é que nem o Corinthians aqui, não pode o River inclusive os jogos na Argentina atualmente são de uma torcida só. Eles tiveram problemas sérios também com violência, e hoje joga Boca e River, quem é o mandante tem a torcida só do mandante, não tem nem esses 10% que a gente tem aqui no Brasil. Atualmente os grandes times da Argentina têm jogado com torcida única. Ou seja, a violência no futebol não é algo só de brasileiro, no mundo inteiro. Infelizmente não é. Paulo, agora no Chile, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua impressão, depois eu vou pedir para você falar também da Argentina, né? Sim, sim. A sua impressão, você que é um amante também da cultura, das artes, a sua impressão enquanto um turista, um motociclista que chegou até o Chile, da cultura desse povo, porque você comentou até que a impressão é que, como todo mundo fala, que o chileno ele tem uma cultura um pouco maior dentro do nosso continente sul-americano e ele possui traços maiores europeus, como dizem. Sim. O que você pode dizer sobre isso? Olha, eu tive o prazer de ser recebido por um casal chileno na cidade de Antofagasta, que é norte do Chile, é quando o deserto se encontra com o Pacífico. Eu conheci a esposa do rapaz que me recebeu em São Pedro do Atacama, e ela, gentilmente me conhecendo, vendo a minha viagem, falou, não, eu ia dormir um dia em Antofagasta, e fui recebido por eles. É um casal sem filhos, né? E eu perguntei o motivo de ainda não terem filhos, não. Aí eles foram claros em dizer, por causa da saúde e da educação. E eu achei que, eu tinha a impressão, pelo que a gente ouve falar no Brasil, que a educação pública no Chile ela é muito superior à nossa. E por meu espanto, né, não é. Eles falaram que precisariam ter alguma reserva de dinheiro para poder pôr o filho numa boa escola, porque as escolas do governo também não atendem tudo aquilo que eles querem. E a saúde deles também é complicada, eles precisariam de um plano de saúde, coisa do tipo. Então esse casal, eu fiquei uma noite na casa deles, eu cheguei a dormir lá e a gente conversou muito durante a noite. Deixou bem claro que a posição deles é uma posição que a gente tem por aqui também, essa dificuldade com o ensino, esse acesso à cultura que é dificultoso. Por quê? Inclusive, esses países, quando eu fui à casa do Neruda, em Santiago, uma das casas, né? Em visitação no Chile temos 3 casas que Neruda morou ou chegou a conviver algum tempo. E a que fica em Valparaíso é uma casa que eles chamam, de uma maneira até turística, que é a casa da orgia, em que Neruda levava as mulheres, faziam muita festa. E como são casas dirigidas a turistas, os preços chegam a ser até proibitivos em relação a uma viagem dessa que eu faço. Um ingresso numa casa dessa lá estava R$120. Eu acho uma visitação simples, numa casa-museu, muito caro, né? Saía um pouco do meu orçamento no que eu podia gastar no dia a dia. Então acho que eles têm uma certa dificuldade em se ter acesso à cultura, a esses espaços, pelo preço proibitivo. Em relação ao turismo mesmo, eles focam no turismo e esquecem que a cultura tem que ser mais acessível. É um bem da humanidade, né? Exatamente. Agora no Peru eu acho que é mais acessível, exceto o trem que leva a Machu Picchu, os museus peruanos são todos muito acessíveis. Você compra um ingresso único em Cusco e consegue visitar vários pontos, vários museus com múmias, com toda a história do povo inca. O Peru é mais rico e mais acessível. A cultura argentina, você pode falar pra gente? O argentino, eu acho que pelo convívio, o tempo que eu fiquei, eu fui ao norte da Argentina agora, que é bem diferente de Buenos Aires. Eles têm bastante dificuldades, inclusive com abastecimento, com combustível. Eles têm uma cultura de trânsito muito atrasada ainda. É um povo que não gosta de usar capacete para moto, e a polícia não exige. Como eles têm mais dificuldades e acesso a ter veículo, eles usam muito moto sem documento, sem placa, sem nada. E eu acho que tudo isso, dessa falta de a gente imaginar como o povo, e é grande parte do norte argentino, não é uma região muito específica, não é um lugar pequeno. Salta é uma cidade enorme, né? Salta é a capital da província. E ela, você vê na rua, gente sem capacete, casal levando filhos na moto.
Quer dizer, coisa que a gente olha e fala, nossa, nós passamos há muito tempo isso, a gente sabe o risco que isso é, né? E tudo isso demanda, eu acho que vem da falta de cultura, da falta de conhecimento do que é, como eles têm mais dificuldade econômica, eles abrem mão desse tipo de exigência para poder circular motos com mais facilidades, né? Então, assim, o argentino lembra bem, eu acho que o povo brasileiro, né? Eu, pelo menos, sempre me senti muito bem na Argentina. E, agora, o norte da Argentina, como eu acho que também vem a coincidir com nossa região norte aqui, é muito escasso ainda de muitos recursos. Eu fiquei numa cidade, chama Tilcara, já é deserto, antes de atravessar o deserto a Cordilheira dos Andes. E em Tilcara, para você ter uma ideia, a noite que eu fiquei anterior à travessia, fiquei sem energia a noite toda, né? Eu tirei poucas fotos, inclusive, porque eu não consegui carregar celular, máquina fotográfica. E é uma cidade com muitas dificuldades, inclusive ainda com a parte de elétrica, a parte de água, eles têm muita dificuldade. E eu acho que tudo isso vem também né? Eles estão num novo momento, espero que a Argentina possa estar melhorando também nesse aspecto. Paulo, você comentou do Uruguai, também um país com 5 milhões de habitantes, né? O uruguaio, nessa questão cultural, como que ele trata a cultura dele? O Uruguai é um país também com sérias dificuldades, pelo que eu pude ver. Eu estive 2 vezes no Uruguai. Eu estive no ano passado, início do ano passado, eu fiz a parte mais turística do Uruguai e saí pelo meio do Uruguai. E estive agora novamente nessa viagem, passando pelo Uruguai. O Uruguai é um país pequeno, né? E tanto em extensão quanto em número de habitantes. É um país com cerca de 5 milhões de habitantes. As pessoas têm pouco recurso materiais, questão de televisão, carro, tem muito pouco no Uruguai. Não se vê uma TV em uma casa de família no Uruguai de tela plana. As TVs no Uruguai ainda estão no tempo do tubo. Do tubo não, né? Nessa questão da TV antiga, a gente já nem usa mais. E assim, há muita brincadeira, inclusive, nesse sentido, que se fala que o Uruguai, pela liberação da maconha, é um país, fala do bom velhinho, falando do presidente, o antigo presidente do Uruguai, mas não é bem isso que a gente percebe com o povo lá. O povo tem muita dificuldade no Uruguai, porque é um país que é dolarizado. A economia do Uruguai, ela depende muito do preço do dólar, né? Eu acho que o mundo todo depende, mas o Uruguai é extremamente, eu não conheço muito da área econômica, financeira, mas o próprio povo uruguaio tem dificuldade em comer em se alimentar um pouco melhor, porque isso é muito caro. O que eles ganham praticamente é para comer. Pouca gente tem carro no Uruguai, né? Só pessoas de maior renda mesmo. Trabalhador normal no Uruguai não se tem. Emprego no Uruguai não é tão simples, porque é um país que não produz nada, não tem uma montadora de veículo, não tem é tudo importado. Então eu acho que isso, querendo ou não, e a cultura vai se enfraquecendo no momento que ninguém consegue despertar esse momento. Não, você vê a dificuldade. O Brasil é um país que tem condições para isso, né? Você pega a nossa cidade mesmo, tem condições. E poucas pessoas olham pela cultura. Porque a cultura não é uma coisa rentável no sentido de que grandes empresas vão querer por dinheiro, né? É mais a vontade do poder público, de pessoas como você, que é um lutador pela cultura, está sempre lutando para que isso aconteça, mas depende desses fatos isolados, né? E o Uruguai tem essa dificuldade, porque é um país que passa por dificuldades econômicas. Quando eu fiquei da primeira vez no Uruguai, conversando com dois rapazes que eram donos de um hostel, e um deles morava na capital, morava em Montevidéu, e aos finais de semana ia a Punta del Este. Eu estava em Punta del Este. Punta del Este é extremamente frio, né, no sentido de clima, é uma cidade muito fria, o Pacífico já é frio, né, e tudo caríssimo, porque algumas estrelas, inclusive de Hollywood, tem casa em Punta del Este, né, e tem o cassino, que é um cassino, tem vários, mas tem um deles que é o principal, então, se vê muito desse lado, todo mundo quer ganhar dinheiro com o turismo, mas a parte da cultura desse povo, não sei o que, eu acho que fica um pouco esquecida. Mas o próprio turismo no Uruguai é restrito a Punta del Este e a Montevidéu, né? Com certeza. O Uruguai não por não ser um país tão extenso, né? Não é. Eu fiz questão de voltar pelo interior do Uruguai, inclusive fui agraciado de encontrar tinha um pessoal fazendo um tipo de um rodeio com cavalos nesse retorno,
estavam fazendo um churrasco beneficente. E eu parei para tirar algumas fotografias e conversando com as pessoas, e as pessoas me convidaram a participar, a comer um churrasco com couro, que eles chamam, é a própria vaca cortada, eles assam com o couro da vaca, e vão tirando a carne depois. Então assim, eu passei uma tarde muito agradável. A vantagem de viajar de moto e sozinho é que você para quando é convidado, se quiser parar, para ou não para, e tem condições de conhecer melhor esse povo. Mas realmente, o turismo uruguaio, ele fica meio restrito à Punta del Este, que é esse pedaço principal, e onde realmente é muito caro. Punta del Este é muito bonito, mas não é barato. Tá? E Montevidéu, a capital, que também é uma cidade que não chega a ser barata. E eu acho que quem quiser conhecer o Uruguai, que é um país próximo e fácil de conhecer, vale a pena ir até mais ao final, numa cidade que se chama Colônia del Sacramento, que é uma cidadezinha pequenininha, lembra a nossa Paraty aqui, no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, já Paraty, né? Rio de Janeiro. E fazia a travessia para Buenos Aires, pelo Rio da Prata. Também é um passeio que vale muito a pena. Realmente são dicas muito importantes. Sim. Você fez essas 4 viagens, né? Uma delas, Paulo, você não fez de moto, né? Uma delas você fez acompanhado de sua esposa. Sim, sim. Você pode falar também, porque você está falando, a gente está falando um pouco focado no sentido de você ser um motociclista. E essa que você fez de avião, utilizando ônibus, trem, foi também uma viagem tranquila? Se a pessoa quiser ir também, para quem não quer se aventurar de moto, também dá para fazer tranquilamente? Ó, Luiz, esses dias agora eu encontrei uma pessoa e ela vai fazer uma viagem para Machu Picchu agora, acho que em julho, se eu não me engano. E ela estava me contando que comprou um pacote de turismo por uma agência. Não que eu não recomende comprar pela agência, cada um tem que trabalhar e vender o seu espaço. Mas assim, eu acho que as viagens elas ficam mais... você consegue sentir a essência do lugar quando você viaja por sua própria conta. Então assim, foi muito tranquilo. Porque hoje, com a internet, você consegue ter acesso a, por exemplo, o Machu Picchu, que é um parque onde os ingressos são limitados para a visitação diária. Você consegue comprar pela internet. É lógico que para isso necessita um cartão de crédito, mas você consegue comprar pela internet o ingresso no parque e o trem que leva a Machu Picchu, que são as maiores dificuldades de quem vai viajar e planejar uma data para comprar isso. Não é difícil. E aliás, eu estou à disposição, vou deixar meu e-mail ou contato pelo Facebook, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta ou tiver uma dificuldade, e pode me mandar uma mensagem, que teria muito prazer em poder ajudar. E indo de avião, eu fiz questão também de... O táxi no Peru é muito barato. Por incrível que pareça, você hoje anda de táxi no Peru, não um circuito tão longo, mas assim, você consegue sair do centro e ir até um ponto turístico por 4, 5 reais. É barato mesmo. Porque no Peru ou é táxi, ou tem alguns carros de luxo. Só tem quase táxi. Em Cusco principalmente, em Lima também. E assim, eu fiz questão, apesar do táxi ser muito barato, pegar minha esposa e andar em ônibus, andar em vans, que são meio alternativos, como é os nossos alternativos lá, mas lá é tudo um pouco mais precário, para poder perceber como funciona o povo, como eles se locomovem. Então, não há dificuldade. Na verdade, eu acho que a vontade de fazer vence qualquer coisa. Realmente é bem interessante essas ideias passadas aqui para você, Paulo. Você pretende, como disse, conhecer também a América do Sul, os outros países que faltam e também, quem sabe, dar passo adiante. Você já tem um roteiro para a próxima viagem? Então, Luiz, na verdade, quando eu comecei a focar em viagem, eu comecei a focar em viagens que motociclistas fazem como sendo as principais para o motociclismo. E quando eu comecei a viajar, eu percebi que não era bem isso que eu quero. Não era, apesar de eu usar a moto como meio de transporte e adoro viajar com a moto, porque ela me dá toda essa facilidade, eu comecei a me encontrar mais conhecendo a cultura dos povos, conhecendo o povo propriamente dito. Porque algumas viagens de moto, principalmente em grupo, elas focam em determinados pontos turísticos, determinados locais, e não dão tanta importância para essa parte cultural e de
conhecimento que eu tô buscando. Então assim, eu tinha como Ushuaia em 2017, e de moto, ainda é um dos passeios que eu irei fazer com certeza, um pouco mais extenso desse que eu fiz, deve dar em torno de 10.500 quilômetros, né? Mas também tenho uma ideia de voltar ao Peru, talvez agora eu tenha a possibilidade de voltar ao Peru. Então, na verdade, eu deixo meio por conta. Eu costumo estar sempre planejando algumas viagens e pesquisando para deixar ela mais ou menos num ponto. Eu tenho no meu computador várias viagens no meio, com várias pesquisas feitas, para que a hora que eu cismar de viajar e o dinheiro ajudar nesse sentido e eu tiver férias, eu com certeza vou viajar novamente. Também pretende fazer as regiões do Brasil? Sim, sim. O Nordeste é uma região que eu penso em fazer. Em breve, não é tão, subir o máximo possível e depois vir pela costa, mas é aquilo, eu quero tentar planejar uma viagem sem que haja tanta necessidade de passar pelos pontos turísticos. Porque os pontos turísticos, eles têm algumas vantagens em relação a você conseguir hostels, algumas coisas num preço mais acessível. Mas ao mesmo tempo, a alimentação e o acesso a essas coisas são tudo mais caras. Paulo, como a gente já falou que é uma questão de planejamento, de estudo, de pesquisa, você não simplesmente sai e vai, você faz toda a programação antes, e eu até Sim. tenho a alegria de acompanhar alguns momentos você pesquisando. Sim, tudo. Eu queria que você falasse, é seguro, na sua opinião, fazer uma viagem como essa que você fez agora até o Chile? É seguro. Aliás, eu costumo dizer que é tão seguro quanto sair da minha casa e vir até o estúdio aqui hoje. Porque é lógico que em alguns momentos eu tive em estradas no deserto, que são 300 quilômetros de poucas pessoas que usam as estradas, mas assim, tem muitos caminhões. Os caminhões transportam, ainda são usados na América, para transporte de muita mercadoria. Eu, caminhoneiro, é outra coisa que eu queria deixar registrado aqui, que eu faço questão, é também uma pessoa de extrema bondade. Você para num posto de gasolina, onde tem caminhoneiro, você para sua moto perto, eles vêm conversar, eles fazem questão de estar trocando experiência, eles são ótimos para poder dar informação em relação de lugares, lugar para comer, oficinas, eles estão dispostos, eles têm muita coisa no caminhão que eles podem ajudar. Então assim, vai passar alguém, se você tiver algum problema, eu acredito nisso. Eu também não fico focando em algo que possa acontecer, porque muitas pessoas ao planejar uma viagem, ficam pensando no tudo ruim que pode acontecer. O ruim pode acontecer aqui, pode acontecer lá. É lógico, é aquilo que eu digo, tem que estar com a moto em bom estado, você tem que estar bem fisicamente preparado para uma grande viagem, e o resto eu acho que é tão seguro quanto aquela. É realmente bem interessante. Você já falou que está pensando em fazer, depois que fizer todo o continente sul-americano, quem sabe subir. Você já pensou em ir até os Estados Unidos e Canadá? Já pensei. Eu nesse tempo agora que comecei a viajar mais, eu consegui novas amizades, né, pessoas que já fizeram essa viagem nos Estados Unidos. Mas é assim, a questão financeira é uma questão que pesa muito, né? E a partir do momento que a gente tiver que usar os Estados Unidos ou o dólar, que é um pouco mais caro, porque outra coisa que eu não falei anteriormente, eu vou deixar claro, em todos os países da América que eu fui, né? Não tive nenhum problema com o real. Eu aconselho que as pessoas levem um pouquinho de dólar para uma emergência, que você pode talvez pagar um hotel ou fazer um câmbio no lugar que tenha mais dificuldade, mas em todo lugar, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, você vai poder fazer seu câmbio com o real sem nenhum problema. Peru também, Peru mais fácil ainda, Peru aceita o real muito bem, você faz o câmbio na cidade de Cusco ou em Lima com muita tranquilidade. Então assim, o real ainda está sendo de valia na América para você circular com ele e poder fazer o câmbio com tranquilidade. Já na América do Norte, se eu fosse aos Estados Unidos, coisa do tipo, eu teria que ter o dólar, né? E aí talvez fique um pouco mais pesado. Entendo. Paulo, você quando vai para essas localidades, você fala um pouco da cidade de Taubaté, você que é taubatiano, você fala do São Paulo, do Corinthians eu sei que você fala, você não tem nem que perguntar, mas de Taubaté e São Paulo, ou você fala apenas que sou brasileiro? Não, todas as pessoas querem saber de onde a gente veio, quais são nossas raízes,
E a primeira coisa que a gente fala, a gente tem que estar falando, é a nossa posição geográfica, aonde a gente vive, né? E eu sempre costumo dizer que eu moro em Taubaté, que é uma cidade até fora, difícil de pronunciar o nome, né? Mas assim, que é cerca de São Paulo, que é cerca do litoral, e a gente vai se localizando para a pessoa, hoje com Google, com tudo é fácil a pessoa se localizar, se encontrar. E eu faço questão de falar, que o senhor está batendo com orgulho, faço questão sim. No Brasil nós sabemos que Taubaté é conhecidíssima, uma cidade que uma importância fantástica. E fora daqui? Existe... muitas pessoas conhecem o nome de Taubaté, já ouviram falar, ou não? Não, eu não percebi muito isso, mas a gente percebe como o mundo é pequeno. Eu estava no deserto do Atacama e eu parei minha moto e estava sozinho no lugar que não tinha, estava esperando alguém passar que pudesse tirar uma foto. E eu estava num lugar onde passa muita gente de bicicleta, porque eles alugam a bicicleta na cidade e vão passear de bicicleta nesse local. E veio ver um casal de bicicleta, né? E eu pedi para os dois tirarem uma foto minha, porque eu ando sozinho e fica difícil, né? Quando a menina olhou a placa da moto, ela falou, e a menina ela é brasileira e o marido é francês. Falou assim, pô, você é de Taubaté? Eu falei, pô, eu tenho uma cunhada que mora em Taubaté. Até tirou ela mesmo tirou uma foto dela com a placa da moto. E a gente vê como o mundo é pequeno, né? Eu estava no deserto, num lugar que você nunca ia imaginar alguém conhecesse Taubaté, ou pudesse conhecer alguma coisa, e a menina conhece Taubaté, porque já tive várias vezes aqui. Então assim, o mundo é muito pequeno, né? E quando a gente está num deserto, a gente percebe o quanto a gente é pequeno em relação a esse mundo todo. Sim, Paulo, muitíssimo obrigado por essa entrevista. As suas informações aqui são com certeza muito importantes, valiosas para o telespectador que está em casa, muitos que já têm vontade de fazer isso, outros que têm medo, até algum receio. Você veio esclarecer que não é tão complicado assim, mas que realmente precisa de muito planejamento, não pode sair do nada. Você faz pesquisa e mais pesquisa e mais pesquisa, que a gente sabe disso. E vou convidar você para vir outras vezes, para dar dicas de turismo aqui, tanto de moto como de avião, como de trem, de ônibus, que você também já utilizou dessas duas formas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Foi um prazer e eu voltarei com certeza em outra oportunidade. Até vou preparar umas fotos melhores, com calma, para poder trazer e mostrar para vocês. Porque a ideia também é estar difundindo essa questão da viagem, não sendo tão ligado ao turismo como se fala. A questão, eu acho que é ter a vontade de viajar e ter o planejamento para viajar, né? E para isso, com certeza, não precisa muito dinheiro. Obrigado a todos, uma boa tarde. Nós agradecemos. Vamos ao intervalo e voltamos com mais literatura.